John Bennett Patricia Ramsey, ou também conhecida como a Rainha da Beleza por causa dos diversos concursos de beleza que participou, nasceu em 6 de agosto de 1990 em Atlanta, Geórgia, nos Estados Unidos. Ela era a filha mais nova de Patricia Patsy Ramsey, uma modelo que foi Miss em vários concursos de beleza e que foi a pessoa que direcionou a filha a participar de concursos infantis. E o pai dela, John Ramsey, um empresário milionário no ramo da tecnologia, e ela tinha um irmão 3 anos mais velho chamado Burke. A família Ramsey era muito rica e morava num condomínio de luxo em Boulder e vivia o famoso sonho americano, mas tudo isso mudou no Natal de 1996. Olá pessoas, bem-vindo a mais um vídeo do meu canal, e se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo e se sinta à vontade para se tornar um inscrito. E no vídeo de hoje vamos falar de um caso não solucionado de uma menina de 6 anos de idade, mas antes disso quero pedir para vocês não se esquecerem de deixar os seus likes e comentários com opiniões e sugestões de vídeo. E também quero informar vocês que durante o vídeo vai estar aparecendo aí um QR Code aqui no cantinho da tela para as pessoas que querem e podem fazer uma contribuição para estar ajudando aí no crescimento do canal. É isso, sem mais enrolação, vamos para essa história. Na manhã de 26 de dezembro de 1996, Patricia Ramsey liga para a polícia e diz que sua filha John Bennett Ramsey, de 6 anos de idade, havia sido sequestrada e que os sequestradores haviam deixado um bilhete de resgate. Em menos de 5 minutos, 2 policiais vão até a casa da família Ramsey, mas algo causa estranheza. Os Ramsey haviam chamado diversos familiares para a casa, algo que é incomum para uma cena de crime, pois as pessoas podem contaminar o local e causar perda de evidências que poderiam levar à conclusão do caso. Ao entrarem na casa, os policiais fazem uma busca rápida nos cômodos e um dos policiais vai até o porão, onde acabou encontrando uma adega com a porta trancada, mas não deu tanta importância, já que estava mais preocupado com a carta de resgate deixada pelo suposto sequestrador. Senhor Ramsey, ouça com atenção. Somos um grupo de indivíduos que representam uma pequena facção estrangeira. Nós respeitamos o seu negócio, mas não o país que serve. Neste momento, temos sua filha em nossa posse. Ela está segura e ilesa. E se você quiser que ela veja 1997, siga nossas instruções à risca. Você irá retirar 118 mil da sua conta. 100 mil serão em notas de 100 e os 18 mil restantes em notas de 20. Certifique-se de levar um saco de tamanho suficiente ao banco. Quando você chegar em casa, você irá colocar o dinheiro em um saco de papel pardo. Eu vou ligar amanhã entre 8 e 10 da manhã para informá-lo sobre a entrega. A entrega será cansativa, por isso aconselho que descanse. Se monitorarmos você pegando o dinheiro antes, nós podemos ligar mais cedo para combinar a entrega do dinheiro mais cedo e, consequentemente, a retirada de sua filha. Qualquer desvio das minhas instruções resultará na execução imediata de sua filha. Você também não receberá seus restos mortais para um enterro adequado. Os 2 cavaleiros que estão cuidando da sua filha não gostam muito de você, por isso aconselho a não provocá-los. Conversar com qualquer pessoa sobre a sua situação, como a polícia ou o FBI, irá resultar em sua filha ser decapitada. Se o pegarmos falando com um cachorro de rua, ela morre. Se você alertar as autoridades do banco, ela morre. Se o dinheiro estiver marcado ou adulterado, ela morre. Você pode tentar nos enganar, mas esteja avisado que somos familiarizados com as táticas das autoridades. Você tem 99% de chances de matar sua filha se tentar nos enganar. Siga nossas instruções e você terá 100% de chance de recuperá-la, assim como as autoridades. Não tente bancar o esperto, John. Você não é o único gato gordo por perto, então não pense que matar será difícil. Não nos subestime, John. Use seu bom senso sulista. Cabe a você agora, John. Vitória. Após 8 horas do desaparecimento da menina, um detetive em cena instruiu John e um amigo da família a procurar na casa qualquer coisa que parecesse estranha. John então faz mais buscas pelos cômodos até que ele chega no porão da residência e se depara com a porta da adega trancada. E quando finalmente a porta é aberta, John encontra a filha, que nesse momento já estava sem vida. O corpo da menina estava com uma fita tampando sua boca, com uma corda em volta de seu pescoço e com um cordão de nylon amarrando seus pulsos. A autópsia feita nela revelou que a morte foi causada por asfixia causada por
estrangulamento e ela também teve o crânio fraturado por um golpe violento na cabeça. E apesar de não ser confirmado que ela havia sido abusada naquele dia, a autópsia também revelou que ela tinha hematomas em suas partes íntimas. Já nas roupas e nas peças íntimas foi encontrado o DNA de um homem que não foi identificado. Na cena do crime, que apesar de ter sido comprometida pelos próprios parentes da vítima e até pelo próprio pai da menina que moveu o corpo da filha de lugar, foi encontrada 2 conjuntos de pegadas não identificadas e uma corda que, segundo a família Ramsey, não pertenciam a eles. A polícia, em revista na casa, procurou por indício de uma possível invasão, mas nada foi encontrado, e na neve do lado de fora também não foi encontrado nenhuma pegada de um possível invasor. Com a descoberta do corpo da menina, o caso passa de uma suspeita de sequestro para um início de investigação de assassinato, e nesse momento a polícia começa a listar os possíveis suspeitos do crime, e para surpresa da família Ramsey, eles foram os primeiros suspeitos da investigação. E essa suspeita se dava primeiramente pela desconfiança da autenticidade da carta de resgate, que começou após os policiais não acharem outras digitais na carta a não ser as digitais de Patsy, e a suspeita se agravou mais ainda quando os investigadores descobriram que a caneta e o papel da carta de resgate pertenciam à família Ramsey, o que indicava que se realmente o crime foi feito por alguém de fora, ele teria que ter escrito a carta na cena do crime, o que no mínimo era muito estranho. Descoberto isso, especialistas fizeram uma reprodução para saber quanto tempo era necessário para produzir aquele texto e concluíram que o assassino precisou de mais de 20 minutos para escrever a carta. Uma outra coisa que causou estranheza era que, apesar de a menina ter escoriações e lesões nas partes íntimas, as lesões pareciam ter sido feitas em dias diferentes, e isso fez muitas pessoas acreditarem que a menina já vinha de algum tempo sofrendo abusos, possivelmente do próprio pai, e essas suspeitas ficaram ainda mais fortes após a polícia encontrar uma mala no mesmo porão onde o corpo da menina foi encontrado, com um cobertor que continha vestígios do sêmen de John. Seguindo essa linha de raciocínio, algumas pessoas acreditam que talvez Patsy, ao descobrir o que o marido fazia, teria tirado a vida da própria filha em um surto de raiva. Outra teoria que as pessoas levantaram é que Burke, o irmão mais velho da menina, que era descrito como uma criança estranha, tinha inveja da fama e da beleza da irmã e por causa disso teria tirado a vida dela, e os pais, para proteger o filho, teriam inventado toda a história do sequestro e do desaparecimento. No entanto, para a mãe ou o irmão serem culpados, não apenas a carta teria que ser falsa, mas também o estrangulamento, e as evidências da autópsia sugerem que John Bennett ainda estava viva enquanto estava sendo estrangulada. Com todos esses indicativos, a suspeita na família permaneceu por anos, até que em 2003, traços de DNA de um homem foram coletados das roupas íntimas da vítima, mas o DNA não era de ninguém que tivesse um grau de parentesco com ela, sendo assim não poderia pertencer nem ao Sr. John e nem ao irmão da menina. Com isso, em julho de 2008, 12 anos após o crime, uma promotora inocentou a família Ramsey do assassinato, já que as amostras de DNA não pertenciam a nenhum deles. Patsy, porém, não pôde presenciar o julgamento onde foi inocentada, já que faleceu em 2006 aos 49 anos devido a um câncer no ovário. Em 2004, o DNA encontrado na vítima foi comparado com mais de 1 milhão de DNAs de criminosos que estavam armazenados nos bancos de dados do FBI, mas nenhum deles correspondeu com o DNA encontrado na vítima. E durante todo o caso, apesar da polícia ter forte suspeita de que o crime foi cometido por alguém da família, a possibilidade de um invasor ter cometido o crime nunca foi descartada. E apesar de ter poucos indicativos de que alguém teria invadido a casa, um investigador constatou que na noite do crime, 2 janelas e uma porta da residência ficaram abertas, o que poderia explicar a falta de sinais de arrombamento. Com a suspeita de um possível invasor, a polícia começou a investigar outras pessoas que não fossem da família, e o primeiro suspeito, que não era um membro da família, foi um homem local chamado Bill McReynolds, que tinha o costume de se vestir de Papai Noel e visitar crianças da região. Na noite de Natal daquele ano, McReynolds visitou a casa dos Ramseys com sua fantasia de Papai Noel e entregou uma carta para John Bennett que dizia, abre aspas, "Você receberá um presente especial depois do Natal."
Dada a estranheza do conteúdo da carta, McReynolds começou a ser investigado. Foi quando os investigadores descobriram que anos antes, a própria filha de McReynolds havia passado por um estranho sequestro. Mas a coisa que mais chamou a atenção das autoridades foi um texto de uma peça escrito pela esposa de McReynolds que contava a história de uma menina que havia sido sequestrada, molestada e assassinada no porão da própria casa. História semelhante ao que os investigadores achavam que havia acontecido com John Bennett. Na investigação, assim que o casal McReynolds foram informados que eram suspeitos no caso, prontamente eles cederam amostras de DNA e caligrafia, mas o DNA de nenhum dos dois bateu com o DNA encontrado na cena do crime e nem a caligrafia deles bateu com a da carta, e com isso eles acabaram sendo absorvidos. Um outro suspeito no caso é Gary Oliva, um homem que foi preso em 2008 acusado de posse de pornografia infantil. Ele virou suspeito após a polícia encontrar no meio de seus materiais fotos de John Bennett, incluindo uma foto da autópsia da menina, e também por confirmar que o homem morava a poucos quarteirões da família Ramsey na época do crime. Mas a coisa que mais pesou para que ele se tornasse um suspeito foi o depoimento de um antigo amigo do criminoso que disse para a polícia que Gary tinha escrito uma carta onde supostamente assumia a autoria do crime. Na carta, Gary diz, abre aspas, nunca amei ninguém como amei John Bennett. Eu a deixei a dormir e sua cabeça bateu e eu assisti ela morrer. Foi um acidente, por favor, acredite em mim. Ela não era como as outras crianças. No depoimento além da carta, o amigo do criminoso, ele falou que na época do crime, um dia depois que o assassinato ocorreu, ele recebeu uma ligação estranha de Gary, onde o Gary dizia para ele que ele tinha machucado uma garotinha no dia anterior na região de Boulder, no Colorado. Estranhamente, na mesma região e no mesmo dia que John Bennett foi morta. E o que causou mais estranheza foi que nos registros policiais da região, na época do crime, não há nenhum registro de que outro crime envolvendo outra garota tenha acontecido naquela noite. E ainda no depoimento, o homem diz que uma vez Gary teria tentado estrangular a própria mãe e o método que ele usou para fazer isso era muito semelhante à maneira como John Bennett foi estrangulada. Mas apesar de tantos indícios de que Gary poderia ser o assassino de John Bennett, o DNA encontrado na cena do crime não correspondeu com o dele e não tinha nenhuma forte evidência que apontasse que Gary realmente estava na cena do crime. E a carta onde supostamente Gary assume a autoria do crime também não era considerada uma grande prova, pois como o crime era algo famoso, durante todo o caso, muitos homens que nunca tiveram contato com a menina queriam assumir a autoria do crime. E esse foi o caso de um outro suspeito que apareceu no caso. John Mark Carr, de 41 anos, um professor do ensino médio, confessou para um jornalista via e-mail a autoria do crime. Segundo o jornalista Mike Tracy, ele teria conversado com Mark durante 4 anos para obter uma confissão e uma entrevista onde contou a experiência de conversar com o suposto assassino de uma menina de 6 anos. O jornalista diz, você está lendo e ouvindo um lado verdadeiramente da psique humana e tendo que fingir que está tudo bem, que eu não iria julgar porque, caso contrário, a comunicação teria parado. Esta é a pior experiência da minha longa vida. Foi horrível. Nos e-mails enviados para os jornalistas, o suspeito do crime usava palavras semelhantes à carta de resgate e em certo ponto ele chegou até mesmo a confessar que estava apaixonado por John Bennett. Em um dos trechos dos e-mails divulgados, Mark diz, é claro que ela estava dormindo desde o momento que eu a tirei da cama e a levei para o porão. A primeira reação dela foi, onde estou? E eu disse, você está no seu porão. Eu não levei ela até aquele lugar para machucá-la. Eu nunca iria machucá-la ou desonrá-la. Ela estava lá temporariamente e o que realmente me dói é que ela ficou lá e foi onde seu pai a encontrou e é uma coisa horrível. Com a apresentação dos e-mails para a polícia, John Mark foi preso em 2006 e em seu julgamento, Mark continuou alegando que era o autor do crime e afirmou ter abusado e tirado a vida da menina depois de ter drogado ela. No entanto, uma investigação derrubou a confissão dele, apresentando exames realizados na vítima onde não havia nenhum sinal de veneno no organismo dela. E além disso, as autoridades também confirmaram que o homem nem estava no Colorado na época em que o crime aconteceu. E assim, John Mark, contra sua própria vontade, foi considerado inocente. Durante toda a investigação, além desses que eu trouxe para vocês, também teve outros suspeitos, mas em determinado momento, com estudos da amostra de DNA achado na cena do crime, um perfil foi traçado, e esse exame mostrou que o assassino de John Bennett era um homem de origem hispânica, e a partir disso, todos os suspeitos do caso foram descartados porque nenhum deles tinha essa origem. Com isso, o caso permanece sem solução até os dias de hoje.